Mas vamos lá, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu acho que eu nunca me apresentei, né, como eu vou me apresentar hoje, porque eu sempre fiquei fugindo, né, Márcio? Bom, eu sou economista de formação e eu me orgulho disso, porque lá nos idos de 1970, alguma coisa, só tinha economia, contábeis ou administração em Cascavel, né? E eu fiz economia não sei por quê, né? Eu achei bonito, né, ser economista na época, né? E aí fui para economia e gostei do curso, e ele foi quem me abriu as portas, né, para quem eu sou hoje profissionalmente, que é a consultora que atua há mais de 30 anos melhor que o Sebrae, né, e com diversas empresas Brasil afora. Então, eu sou sócia da empresa Amplitude Desenvolvimento Humano. Essa empresa está em Cascavel, eu tenho uma sócia que mora em Curitiba, mas ela morava aqui. Eu atuo com essa empresa em 3 principais clientes, o principal é o Sebrae, o segundo é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, e também alguns trabalhos com a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Aí eu tenho uma outra empresa, a CLL, Consultoria Educacional, em Brasília. Essa empresa, eu tenho 3 sócias, uma que mora em Brasília, 2 que moram em Porto Alegre, e nós criamos essa empresa porque o Sebrae Nacional nos contratava, cada um no seu estado, pelas suas empresas, ou seja, a Amplitude que era contratada pelo Sebrae Nacional. Só que ele começou a ter algumas dificuldades burocráticas, jurídicas, de Ministério do Trabalho, de Receita Federal. É um horror, né, no Brasil, essa questão de burocracia. E aí ele pediu, né, que a gente pudesse abrir uma empresa lá em Brasília e se credenciar direto no Nacional. Então, hoje eu sou credenciada no Paraná, para atender o Paraná, e sou credenciada em Brasília, no Sebrae Nacional, não é no Sebrae DF, porque tem os 2 Sebrais lá, né? Eu sou no Nacional para atender o Brasil. Então, eu trabalhei muito com o Sebrae Nacional, agora menos, depois que teve algumas mudanças, e eu falo que eu sou especialista em design institucional, porque é a minha principal atividade hoje profissional, até hoje, não vai ser mais, porque as coisas vão mudando, eu estou me adequando, né? Mas o que eu sei fazer, o que eu gosto, o que eu amo fazer, é ser design institucional. O que é design? Design é um desenho, né? Institucional é a coisa da engenharia que a gente tem nos projetos pedagógicos. Então, toda a engenharia pedagógica pensa no método, no recurso, nas estratégias de ensino-aprendizagem para fazer com que as pessoas que vão assistir os cursos, os programas, eles consigam realmente aprender. Então, a gente trabalha sempre com 2 pessoas. Tem o conteudista, que é quem domina o conteúdo, é o cara que entende do conteúdo, que não sou eu, é o especialista no tema, mas eu estou junto com ele para a gente pensar em toda a engenharia de levar isso para uma sala de aula, ou agora para o digital, que eu estou trabalhando também com o digital, com eles para levar para o digital, para que a gente possa atender todos os estilos de aprendizagem, ou seja, tem as pessoas que aprendem ouvindo, outro vendo, outro, né, fazendo, então a gente precisa atender todos esses estilos. Então, isso é de ser design institucional. Sou sócia também da empresa Inova Transportes, é do meu marido, mas eu sou majoritária, que eu orgulho de dizer que sou majoritária dessa empresa, né? Eu sempre falo para ele não gosta muito, mas é uma empresa que eu tenho com ele. Eu sou agricultora e eu demorei muito para assumir esse meu negócio, Márcio. Eu aprendi no Menos Milionários que não pode dizer que não tem, ou seja, se eu tá no meu CPF, tá no meu imposto de renda, né? Não tem como não ser dona, não ser agricultora, né? Então tire de lá, né? Então hoje eu troco muito com meu marido, a gente discute os investimentos, seja na agricultura, na pecuária, a gente está sempre discutindo, então eu me sinto também agricultora. Eu sou coach executivo empresarial pela Bracem, Associação Brasileira de coach executivo empresarial. Eu também sou facilitadora de cursos voltados especialmente para líderes. Então, eu trabalho com líderes empresariais, ou seja, das organizações, de empresas, né? Os sociais são aqueles líderes que trabalham com o desenvolvimento de comunidades, do ambiente que eles vivem. Eu tenho uma especialização em desenvolvimento de ambientes, então eu gosto muito de trabalhar você pensando o que pode ser melhorado no entorno onde as pessoas vivem. E também institucionais são líderes de instituições, né? Associações, prefeituras, assim por diante. Eu trabalho fortemente com liderança na facilitação. Aí, depois do Mentes, né? Isso veio do Mentes, eu sou co-criadora da mentoria online, então os 10 passos para estruturar um planejamento estratégico eficiente, foi criado esse ano, a gente já fez a turma piloto, e é um programa que ajuda
o empresário que faz, ele sai do programa com o planejamento estruturado. São 5 encontros, são 5 dias seguidos, 2 horas por dia. A gente faz aulas, né? Então é um momento síncrono. Nós fizemos aula e tem momentos assíncronos, que então eles mandam o material, a gente faz análise, devolve, faz essa mentoria realmente. E aí, eu sou co-criador também dessa plataforma de treinos de competências com análise de resultados, chamada BORAP, Academia de Habilidades. O que é isso? Isso é um projeto que a gente está trabalhando, que a ideia é colocar no ar no começo do ano que vem. Ele começou para ser algo presencial, nós íamos fazer um centro de desenvolvimento de competências, e eu estava assim, nossa, mas eu não quero fazer nada presencial, eu quero fazer alguma coisa escalável e tal, mas as minhas 2 sócias não estavam muito, né, de acordo naquele momento. Aí entrou a pandemia, mudou tudo, daí não teve mais nem o que discutir, né? Então a gente só pensa hoje no digital. E é algo inédito, porque a principal a reclamação, a queixa, a dor do empresário é assim: eu treino meu funcionário, mas eu não vejo resultado, eu não sei se vale a pena capacitar, porque eu não vejo mudança no que ele faz. E a gente vai justamente trabalhar essa questão do comportamento E aí vai ter uma série de recursos que eu não vou entrar agora, que vai demorar demais, mas em outro momento eu explico para vocês. E também sou parceira desse programa de Salto no Agro. Isso é algo que eu também amo fazer. Então, estamos estruturando agora para o digital, e é trabalhar só com mulheres do agronegócio. Então, o que a gente sabe é que a mulher, especialmente no agro, tem um papel muito secundário, ela não tem um papel principal, né? Então ela fica muito no bastidor, e a gente quer que ela saia do anonimato e vá para o protagonismo, ou seja, que ela tenha conhecimento, que a partir do conhecimento ela busca se engajar em alguma coisa, ela se comprometa e seja protagonista, que ela faça essa jornada do anonimato ao protagonismo. Bom, então chega de falar de mim agora, vamos para o que interessa. O que é, na verdade, perfil comportamental? Eu vou tentar mudar vocês para cima e para baixo, para poder vocês ver que está escrito aqui, né? Então, o perfil comportamental é uma maneira de decifrar e decodificar os comportamentos que as pessoas possuem sob certos estímulos. Então, o que faz? A gente percebe são as reações das pessoas frente aos estímulos que ela tem ao seu redor. Então, isso que o perfil decodifica isso. Para que eu tenho mais habilidade, mais facilidade ou não? E também eu vejo que é uma forma que define a pessoa certa para o lugar certo, ou seja, quando eu sei que a pessoa tem uma aptidão e eu consigo aproveitar essa aptidão, consigo aproveitar esse jeito de ser da pessoa, eu vou com certeza fazer com que ela tenha mais motivação e mais produtividade naquilo que ela vai estar fazendo. Então, eu vejo que o perfil traz muito esses benefícios. Aí eu quero saber de vocês. Você conhece o perfil comportamental? E aí não quero que me responda aqui, eu quero que vocês peguem os seus celulares, tá? Os celulares de vocês. Deixa eu pegar aqui. E vocês vão... um pouquinho. Beatriz, enquanto você pega aí, tá com ruído, mas acho que vem do seu microfone, tá? Porque não tem ninguém mais com o microfone aberto. Vocês... Tem mais alguém ouvindo ruído? Sim? Não? Sim, parece raspando em roupa. Cada vez que mexe muito o braço, alguma coisa, talvez possa ser isso. Deixa eu tirar, porque aqui em cima tem o meu celular, deixa eu tirar meu relógio também, que deve ser isso aqui que está fazendo barulho. É verdade, é verdade. Então tá. Então eu quero que vocês agora estão vendo aqui em cima esse mente.com aqui? Vocês digitam no navegador de vocês www.mente.com. Eu acho que você compartilhou só a apresentação e não estamos vendo o navegador, mas se é só o endereço, é fácil de achar. Não, mas eu quero que vocês não estão vendo, acho que quando a gente compartilha tem que fechar um compartilhamento e começar outro, será que é isso? Vocês não estão vendo a apresentação ainda? Sim, é que você escolheu só a apresentação. Não tem problema, estou no mente.com. Não, mas eu quero que vocês vejam, deixa eu passar. Eu acabei de mandar o link no comentário, gente, daí eu acho que
A Bia vai passar um código para a gente fazer uma enquete. É isso, Bia? Exatamente. Uhum, Eu exatamente. coloquei Boa. o link ali nos comentários. É só todo mundo Isso. clicar. Legal, Tá. ótimo, Valeu, obrigado. Mariana. Muito obrigada. O que houve aqui com o meu que eu fechei sem querer aqui agora? Só um pouquinho, estou entrando aqui. Tranquilo, Beatriz. Uhum, a hora que eu fui descompartilhar aqui, ele estão vendo minha tela agora? Sim. Então, né? Tá, Google, então sim. beleza. Tá? Então, vamos aqui, estou entrando aqui para vocês poderem ver o resultado da enquete que a gente vai fazer aqui. Eu queria tirar, na verdade, não tem como tirar assim, essas fotos aqui que aparecem, tinha que ter um jeito da gente poder tirar do painel, né? Tá, entraram aí, então eu vou passar esse código, vocês digitam aí no código 168326 e responda essa enquete para mim, por favor, se você conhece seu perfil. Põe um submit, senão não vem para mim, então a gente não vai... Isso, alguém conhece, vamos lá, quem mais? 3 já fizeram. Legal, legal. Tem sim. Não achou lugar de pôr o código? Quando você entra no mente.com, pede um código. Primeira coisa, Logo Eliana. na primeira chegada já é o código. Então, sai e volta e entra de novo. Vai pelo endereço ali da Mariana que dá certo, rapidinho. É mente com I, né? Não é mente, é mentir. Menti.com. Ah, então foi isso. Só 2 pessoas que não conhecem, vamos, quem mais está votando, quem tem celular, se não tiver celular, não tem como... Legal, então você veja, a grande maioria das pessoas conhece o seu perfil, isso é muito bom, né? Tem diversos instrumentos de assessment, né? Então eu quero saber de vocês agora, na outra pergunta, vocês vão faz sair daquela e entra na outra, né? Tem embaixo other question, alguma coisa assim, e vocês respondam qual é a ferramenta de assessment, avaliação de perfil que você conhece. MBTI, é o DISC, é o EQI, é o PDA, qual é esse que você conhece, tá? Vai escrevendo aí. Olha, o DISC é a grande maioria. Que agora apareceu só o DISC. 5 pessoas conhecem o DISC. Quem mais conhece o DISC? Ou MBTI, ou EQI, PDA? EQI. Eu coloquei o DISC ali, Bia, mas aquele Caliper também é uma comportamental, né? Então você coloca outro, e seu Caliper é outro daí, né? Isso. Outro. Ainda está dando DISC o maior, né? Outro. Muito bem, então tá entre o DISC e outro, né? Depois eu vou querer saber qual que é esse outro, né? Que vocês conhecem, que não é nenhum desses 4. Eu não conheço outros, a não ser aquele da Caliper, que já foi falado pela Simone, eu acho, né? Beleza, então é bom que a grande maioria conhece também o DISC, que é que a gente vai falar hoje. Então, para vocês vai ser mais uma revisão, talvez, né, do que uma coisa nova, né? Então, conseguindo ver minha tela agora aqui? O que está aparecendo? Sim, perfil comportamental enquete. Isso, beleza. Então tá, o que a gente vai conversar com vocês, que eu vou conversar com vocês, é sobre o DISC, né? Que ele foi criado lá no começo do século passado pelo Marston, que foi um psicólogo de Harvard, né? E ele queria, na verdade, explicar, né? Ele tentou, a teoria dele, explicar as respostas emocionais das pessoas, porque até aquele momento existia muito perfil comportamental, mas era muito voltado a patologias, a coisas de problemas mentais, né? Ele quis buscar entender como o ambiente impactava na percepção das pessoas, né? Daí ele criou o DISC, começou lá com o exército, depois ele veio para o mundo empresarial. A partir dele começou a surgir outros. E pelo que eu sei da minha experiência, eu não sou psicóloga e aplico o DISC, né? Que esse é um dos poucos, se não o único, que pode ser aplicado por pessoas que não são psicólogos,
né? Desde que tenha a formação, que você tem que comprar como é que chama? Os acessos, né, para fazer. Então, é o que dá para fazer. Qualquer pessoa pode fazer desde que tenha a formação. Então, o que é o DISC? O DISC, na verdade, é um acróstico. Um acróstico, olha, ele é acróstico das palavras dominância, influência, estabilidade e conformidade, que são palavras em inglês, só que no caso do estabilidade, para nós começa com E, para o inglês começa com establish. Então, é esse acróstico desses três perfis que formam o perfil DISC, aliás, dos quatro fatores que formam o perfil DISC. Eu vou falar com vocês agora, muito rapidamente, de cada um desses quatro fatores do perfil DISC, né? O primeiro é a dominância. Como funciona uma pessoa que é dominância, né? Ela tem iniciativa, uma pessoa competitiva, ela é voltada para resultado, ela quer fazer acontecer, é uma pessoa direta, ela não tem meias palavras, ela vai direto ao ponto, ela tem muita objetividade quando ela fala, né? A pessoa também tem uma visão de futuro, ela é visionária, ela sempre está olhando na frente. O empreendedor se encaixa muito nesse perfil, né? Gosta de desafios e resultados muito imediatos, né? Para acontecer logo, não fica esperando, corre atrás, né? Corre risco, gosta de resolver problemas. Então essa pessoa também tem muita decisão, mas ao mesmo tempo pode ser muito egocêntrico. E aí vem um outro lado desse perfil, que as pessoas, por ter essa vontade de fazer acontecer e corre atrás e atropelam as pessoas por vezes, né? Elas podem ser descuidadas com o sentimento dos outros, né? E aí ele corre o risco, por exemplo, de se sentir sozinho, porque ele tem mais dificuldade de conseguir cooperação no trabalho dele. Daí a influência, que é o outro perfil, ele já é totalmente oposto. Ele é simpático, é uma pessoa confiante, otimista, gosta de conversar, tem uma persuasão, sabe aquela pessoa boa de lábia, é participativo, é sociável, ele gosta de trabalhar em equipe, ele coopera, ele compartilha as coisas com a equipe, é aberto, ele motiva, é uma pessoa extremamente entusiasmada com a vida, com estar com pessoas, ele gosta de estar junto com pessoas, né? Então, ele é otimista, ele é uma pessoa extremamente impulsiva emocional. Né? O que acontece com essa pessoa? Ela corre o risco de não conseguir que as pessoas que trabalhem com ela ou pessoas que ela precisa mobilizar, ela tem mais dificuldade de mobilizar as pessoas justamente porque ela tem dificuldade de cobrar desempenho. Como é uma pessoa muito de estar junto, de se preocupar com as pessoas, otimista, ela não é muito de cobrar. Então, quando ela precisa cobrar, ela tem dificuldade. Então, as pessoas, é uma pessoa que se preocupa demais com os outros e aí pode deixar, né, essa característica de não cobrar muito resultado, que é o oposto, por exemplo, de dominância, que ele não se preocupa com as pessoas, ele quer o resultado. Aqui não, aqui ele quer o bem-estar das pessoas em detrimento, às vezes, do resultado. Aí nós temos a estabilidade, como o próprio nome diz, é uma pessoa que gosta da coisa mais segura, mais estável. Então, ele é uma pessoa autocontrolada, melhor, é um bom ouvinte, é paciente, uma pessoa amável, aquela pessoa previsível, aquele ombro amigo que você pode desabafar. A gente tem aquela pessoa que alguém já deve ter conversado, ter visto, é assim, né? A pessoa está fazendo qualquer coisa, liga alguém para falar com ele, para tudo para ouvir, né? Está atento, é muito empático com as pessoas. Então, a ênfase dele na cooperação, na lealdade, na sinceridade. Ele joga em equipe, ele é um cara cooperativo e gosta de apoiar os outros, né? Então, o grande risco neste perfil também é a falta de iniciativa, a apatia e o medo, porque ele gosta do quê? Da segurança, ele gosta das coisas meio que ficam do jeito que estão, ele não gosta muito da mudança, então ele tem esse lado que ele pode ser apático, às vezes, quando que ele precisa mudar ou sair do que ele está. E, por último, nós temos a conformidade, que é o outro, né, subfator do perfil DISC, que é aquela pessoa extremamente autodisciplinada, que ela tem bom senso, precisa,
detalhista, ela chega a ser perfeccionista naquilo, adora uma norma, uma regra, um procedimento, ela é focada no controle, na ênfase, na qualidade. Aquela pessoa que se dá alguma coisa para ela fazer, ela vai fazer extremamente bem feito, né? Pode demorar muito, pode, né? Daí vai para o perfeccionismo e aquilo pode não cumprir o prazo, porque demora e tudo mais, né? Então, o que ela tem de desfavorável? Essa baixa frustração, a tolerância à frustração, melhor, né? Ela não tolera muita frustração porque ela acaba sendo muito exigente tanto com ela quanto com as pessoas que estão com ela, né? Então, ela tem mais dificuldade também de cooperação em relação a isso. Então, quando a gente olha para dominância e influência, são pessoas mais extrovertidas. Por outro lado, quando nós somos conformidade ou estabilidade, somos mais introvertidas, ou seja, a gente está mais para dentro, gostamos da coisa mais do controle, da norma ou da segurança, enquanto os dominância e influência são pessoas que conversam mais, estão mais à frente, aparecem mais. Perfis influência e estabilidade são perfis que gostam de pessoa, o foco deles é pessoas, são pessoas, então foco são pessoas. Já quem é dominância e conformidade, o foco é na tarefa, é no resultado, no que tem que ser feito, não é em conversar e se preocupar com o que as pessoas estão sentindo. Pessoas que têm perfil dominância ou influência são pessoas com muita facilidade para iniciar as coisas. Então, aquelas pessoas que têm muita ideia, são criativas, pensam além. Se você está em sala de aula, por exemplo, aquela pessoa que vai lá, deixa que eu falo, mas eu começo, você termina, você continua. Eu tinha um colega de trabalho que era um horror, sabe? Porque era assim, aí eu tive a ideia, agora vocês fazem. Né? Tipo assim, como se a ideia fosse suficiente, às vezes é importante, mas não adianta só ter ideia, tem que também finalizar a ideia. Então, tem mais facilidade, não é que elas não finalizam, mas elas têm muito mais facilidade para iniciar do que para finalizar. Já deixa eu tirar aqui para vocês verem aqui, ó, as que são conformidade e estabilidade, elas têm mais facilidade para terminar as coisas. Então, aqui em cima está as ideias, aqui embaixo as pessoas estão mais para fazer. Então, não tem tanta ideia quanto as de cima. Elas têm mais facilidade para se dar um projeto na mão delas e elas fazem, elas executam, são mais executoras. Se nós olharmos influência e estabilidade, elas têm uma visão mais emocional do mundo, elas têm um pensamento mais sistêmico, porque elas estão voltadas para as pessoas, né? Já as que são dominância e conformidade, a visão é mais racional, porque o pensamento é linear e causal, ou seja, é a tarefa, é o que tem que ser feito, é o resultado que interessa, né? Então, esse é um panorama bem geral dos 4 fatores que compõem o perfil DISC. Dominância, o foco é poder, então, dominância, o poder em primeiro lugar. Influência são pessoas, a pessoa em primeiro lugar, o foco é pessoa. Estabilidade, o foco é segurança. E conformidade, o foco é procedimento, é a regra, aquilo é a coisa da caixinha que tem que estar bem escrita ou bem descrita. Agora eu vou falar um pouquinho na questão de como é que cada perfil, que pontos fortes tem e que pontos tem de vulnerabilidade. Por exemplo, dominância, né? Já falei um pouco do perfil, o que ele tem de forte? É um ritmo rápido, é um pensamento ágil, é focado na ação, no resultado, faz o necessário para ter sucesso. Essa pessoa, ela gosta de um palco, tanto é que o foco é o poder, então o sucesso para ela é acima de qualquer coisa. É fácil saber a opinião numa discussão, e é o lado ótimo, porque você sabe, ela pode ser uma pessoa briguenta, uma pessoa que se impõe, mas outro sabe o que ela está pensando, ela não está escondendo o sentimento, ela é muito clara nisso, ela declara o que ela pensa a respeito. Ela toma decisões muito rapidamente, ela não se enrola para tomar decisão, ela assume responsabilidade, ela não se esconde daquilo que ela pode fazer ou é dela fazer. Em negociações, se percebe que uma pessoa ela tem um perfil de dominância porque ela é superior nas negociações, ela é muito assertiva no sentido assim, de buscar o resultado que ela quer, né? É visionária, pensa no longo prazo e é altamente criativa, essa pessoa cheia de coisas, né?
sempre pensando na frente, vendo a coisa na frente, cheio de ideias, né? E aí tem algumas vulnerabilidades também. Ou seja, ela é impaciente com quem trabalha mais devagar. Então, a pessoa que é um pouco mais lenta que ela atropela, ela não se preocupa muito com as pessoas, não é? Que ela não se preocupa, mas ela olha muito mais o resultado que ela precisa alcançar do que com quem está trabalhando com ela. Então, ela é um pouco individualista, ela tem dificuldade de confiar no trabalho dos outros, ela sempre acha que o trabalho do outro, que ela pode até fazer melhor do que o outro, não está como deveria, que ela acha que devia ser. Ela é um ouvinte superficial, então ela prefere saber só o final da história. E quando eu explicar um pouquinho a conformidade, vocês vão entender que um é o oposto do outro, né? Enquanto um quer saber o resultado final, o que é que deu, o outro quer explicar todo o processo. Ele não quer saber o processo, o que aconteceu, qual é o resultado que você conseguiu, né? Como você conseguiu, nesse momento, não interessa tanto quanto o final da história, né? A necessidade de estar no controle causa frustração, ou seja, quando ela não está liderando algo, está controlando algo, isso é causa de frustração para ela. É uma abordagem focada em resultados, atropela as pessoas, como eu já comentei, e a tendência de dominar os outros. Então, quando eu vou olhando esse perfil dominância e olho para a liderança e os liderados, é muito claro. A liderança, um líder, um gerente de dominância, ele não gosta de pessoas que dizem o que eles devem fazer. Eles sabem o que tem que fazer, eles vão dizer o que a equipe tem que fazer. Não precisa ser o contrário, entendeu? Pode ser exigente e forçar a barra às vezes. Como eles querem resultado, eles exigem demais e às vezes eles não levam em conta o sentimento das pessoas, né? Se transformarão em excelentes líderes quando pisarem no freio com seus liderados. Claro, porque se eles forçam a barra às vezes, então como eles buscam resultado e eles geram resultado, se eles forem um pouco mais pacientes com seus liderados, a tendência é eles terem assim uma equipe que produz muito. Já quando é o liderado a dominância e não o seu líder, e eu tive isso na minha equipe e é muito complicado, porque liderado a dominância só respeita líderes fortes. Eles podem até tolerar um cara que não é um líder de dominância, entendeu? Mas ele gosta de estar junto com o líder, tem que ser um líder forte, um líder que puxa, porque ele funciona assim, né? Eles querem fazer parte de um time vencedor. Que o dominância na empresa, ele não se sente motivado se quem está com ele não tem a mesma vontade que ele de fazer as coisas acontecerem. Ele quer vencer, ele é competitivo, né? Pensam, será que isso vai me fazer ser mais respeitado? Então, quando eles vão fazer alguma coisa, eles estão pensando, se eu me respeitar mais por isso, se não me respeitar, eu não vou fazer outra coisa que me dá mais espaço, mais poder, né? Então, eles preferem esse lado de aparecer mais. E gostam de escolher e não que escolham por eles. Então, esse é o perfil dominante. E aí tem um perfil mais de comandante, mais executor, aquela pessoa que realmente comanda, executa, dá o resultado. Ok? Depois, não sei se vão abrir para perguntas agora, vai deixar para depois, Márcio, como é que você prefere? Depois, ok. Olhando para a influência, aqui tem esse perfil, né, do fator de influência. Ele sabe se divertir. Lembra? Influência gosta de pessoas, estão sempre para cima, são energéticos, tem uma comunicação fácil, é leve, motiva quem está com eles. Fabrica ideias, o outro também são criativos, mas eles têm ideias, né? Então estão sempre pensando em coisas novas. Gosto e prefere projetos novos. Eu tinha um colega meu que eu achava assim, eu não entendia de perfil na época. E como é bom a gente entender de perfil para entender as pessoas, para fazer empatia com as pessoas. O cara assim, gostava sempre de projeto novo, começava um projeto, estava 6 meses no projeto, já dava um jeito de dar para alguém tocar aquele projeto e pegava outra coisa para fazer. E eu pensava assim, nossa, não gosta tá tendo tão bem esse projeto, se fosse eu queria ficar nesse projeto. E ele não queria, ele já pegava outro, ele queria sempre um desafio novo. Por quê? Porque quem é influência não gosta de fazer a mesma coisa. Gosta de coisas, de novidades, de coisas que faz com que eles tenham outras ideias e tudo mais. Vender é um dom, então o vendedor, influência, em geral eles são influências, senão eles não se dão bem em vendas. O cara que é bom de bico, que ele persuade bastante, ele tem, em geral, é esse mais alto, né? Uma coisa que eu não falei antes, assim, que não existe perfil melhor ou pior, bom ou mal, entendeu? E nós também não somos únicos de um perfil, a gente tem uma mistura, né, dos 4, só que a gente tem uma tendência a ter um saliente, né? Então,
quando eu falo a pessoa de perfil influência, não é que ela é só influência, ela tem predominância a ser influente. Então, venderam um dom, eles florescem na socialização, receptiva a outras pessoas. Aquela pessoa que chega, ela chega de manhã, bom dia, como é que se passou a noite, como é que foi? Ai, como é que tá teu filho, ele tá bem? Sabe aquela pessoa assim que está o tempo inteiro querendo conversar, ele já chega energético na empresa. É flexível e também são empáticos e intuitivos. O que eles têm de vulnerabilidades? Nem sempre pode ser levado a sério, né? Porque quando brincam demais, tem pessoas que você não sabe que momento que ela fala a sério e que momento que ela está falando na brincadeira. Então, influência tem isso, que às vezes nem sempre dá para levar a sério. Eles têm dificuldade de fazer acompanhamento do processo operacional. Lembra que eu falei para vocês que eles gostam, né, de coisas novas? Então, assim, é mais na ideia. Quando começa na operação, eles têm mais dificuldades. Por outro lado, então, eles não gostam de resolver problemas de processo, né? Aquele negócio de ficar olhando o que aconteceu, não é o pormenor que eles querem o geral, né? E a ideia, e vamos trabalhar sem se preocupar tanto com as minúcias do projeto. Rapidamente se entendia, foi o que eu falei para vocês, que eles gostam de coisas novas, então quando não é novo já começa a ter uma tendência de estar incomodado, né? Não estar confortável na situação. Pode prometer muito e entregar pouco, né? Essa é uma deficiência, uma vulnerabilidade. Gostam de ser apreciados, então às vezes aquela pessoa que fica muito chateada se você não aprecia, não reconhece, porque ele gosta dessa coisa assim de ser benquisto, né? Prefere falar a ouvir, então são mais falantes do que ouvintes e pode não manejar bem as finanças, né? Pode se atrapalhar um pouco com as finanças. Olhando para líder, né, a liderança, influência e liderados de influência. Como é que eles funcionam? Se eu sou um líder de influência, eu sou inspirador, sou entusiasta, eu amo liderar, influenciar pessoas, a influência tem isso. Normalmente são bons no discurso, né, porém podem ser prolixos, sabe aquelas pessoas, a oratória é muito boa, mas daqui a pouco se perde de tanto falar, não fico no foco, não fico no ponto, né, que está sendo discutido, tem uma conversa que vai além do necessário, tendo a ouvir apenas quando é conveniente. Então, às vezes, não interessa muito o tempo que passa batido, falando da liderança, isso. E é encorajador, motiva a equipe. Então, tem esse lado muito de olhar para as pessoas. O que é o liderado? O liderado gosta de trabalhar em equipe Então, quem é influência, o resultado que essa pessoa vai dar, por exemplo, estando lá no almoxarifado, lá num setor da contabilidade que fica sozinho, é mínimo em relação a ele estar numa equipe, né, que ele pode compartilhar, que ele pode conversar com pessoas, ele quer estar junto com gente, não é a pessoa de ficar isolada na empresa. Então, prefere atividades onde possa aparecer, deixa uma ótima primeira impressão, né, porque eles são extremamente simpáticos, entusiastas, e às vezes você fica na dúvida sobre quem lidera quem. Quando tu tem uma influência, um perfil influência de líder, e o liderado também eles trocam os papéis, entendeu? Sabe assim, quando que um entra na seara do outro, porque ambos gostam de liderar e ambos gostam de pessoas, então o líder não se importa de vez em quando o outro também está fazendo, eles trabalham muito coletivamente e cooperativamente. Então, o grande perfil que eles têm de apresentador, de comunicador, esse é o perfil da influência. Indo para o outro, que é a estabilidade. Então, quando nós começamos agora a ver um pouco de diferença dos demais, né? Vai mudando, cada perfil tem seus pontos bem específicos. Aqui, como ponto forte, na interação com os outros, ele é sutil, é gentil, é compreensivo, ele também gosta das pessoas, ele é excelente ouvinte, ele entende os outros, ele tem empatia pelos outros, a tendência a defender os outros, é comprar briga do outro, é se preocupar com o outro, é previsível, é receptivo, é honesto, aquele cara que você pode confiar, né? É responsável naquilo que ele faz, ele tem uma paciência de Jó, ele respeita a hierarquia, respeita a autoridade, então ele também gosta das pessoas, mas ele não precisa estar à frente, ele não precisa estar aparecendo tipo um pavão, entendeu? O estabilidade é mais daquele pavão, aquele cara que, esse daqui não, ele gosta das pessoas, mas ele quer ficar na retaguarda, o cara está sempre lá para te ouvir. O que ele tem de vulnerabilidades? Ele é focado nas pessoas e não no processo de trabalho.
E aí nós começamos a ter alguns problemas, porque ele reluta em corrigir pessoas com problemas difíceis, porque ele está preocupado com a pessoa, não com o trabalho necessariamente, com aquilo que ela está fazendo. Então ela fica com receio de magoar se ela for cobrar, ela fica com receio de a pessoa ficar de mal com ela se ela for um pouco mais enérgica quando ela precisa ser, né? Eles não gostam de assumir riscos, pode desistir do progresso para salvar a harmonia do grupo. Então, às vezes, num conflito, pode não resolver o conflito porque não querem que a equipe se desfaça, então acabam não tratando da questão mais profundamente. Preferem rotina e não improvisação, né? São sensíveis a críticas, eles se magoam muito facilmente e evitam ser o centro das atenções. Então aqui você veja, gosto de pessoas, mas as pessoas de bem, né? Estamos juntos, mas eu não preciso estar na frente, vocês podem aparecer e tal, diferente do influencer que gosta de pessoas, mas ele tem que estar mais na frente sempre. Quando eu olho para liderança e liderados com esse perfil, o que nós temos? Lideranças, ou líder, dócil, equilibrado, ele é estável, ele é amigo, é leal, porém eles tendem a ser muito amáveis, ou seja, eles tendem a passar muito a mão na cabeça das pessoas, né? Então eles têm mais dificuldades para cobrar resultados, por conta de que eles querem que as pessoas estejam bem. Então, eles precisam ser mais agressivos, às vezes, no sentido assim, de ser mais assertivos também. Não é agressivo de ser grosseiro, mas de serem mais enérgico, mais assertivo, de buscarem mais o resultado nesse sentido. E, normalmente, perdem oportunidades pelo excesso de precaução, né? Tem um pouco de receio, um pouco de medo de assumir alguns desafios e podem perder oportunidades, né, para eles e para a sua equipe. Liderados não tomam decisões rápidas, né? Eles são mais lentos, né? Eles não são aquelas pessoas que, tô aqui, já estou decidindo, precisam pensar um pouco mais. E eles gostam de líderes que são compreensivos e gentis. Então, eles não se dão bem se o líder for, por exemplo, um dominância, que é um cara que vem cobrando o resultado, né? Se gostou, não gostou, eu vou falar, né? Aqui não, aqui as pessoas, esse perfil gosta que o líder seja aquele líder que entenda ele, que olhe para o lado dele, que dê o feedback, que reconheça o que ele está fazendo, mas de uma forma sempre gentil. Então, se dão bem com líderes que ficam por perto e por muito tempo. Então, aquela pessoa que precisa que o líder esteja vendo ele precisa de segurança de que o líder está percebendo o que ele está fazendo. Ele gosta do líder por perto, ele não tem aquela autonomia, assim, de que, quero que o líder fique longe, que eu vou fazer o que eu sei que tem que fazer, né? Sim, alguém comigo aqui. Gosta de ambiente familiar e de equipes, né? Então, eles gostam desse ambiente mais de família. E são jogadores de equipes, eles são cooperativos, eles se apoiam e apoiam a quem está com eles na equipe também. Então, esse é o perfil mais diplomata, né? Aquele perfil que você planeja também, o planejador também é um perfil dele, mas eu gosto mais do diplomata, que é a pessoa que gosta de ajeitar as coisas, né? Na diplomacia, que todo mundo esteja bem nos seus devidos lugares. E, por último, você tem o perfil conformidade, né? Para fechar os quatro, né? O perfis. Que pontos fortes nós temos nesse perfil? Primeiro, que eles são confiantes quando conhecem os fatos. Eles conhecem os fatos para se sentirem seguros no que eles vão fazer. Eles gostam de dar conselhos, né? Os conselhos deles são conselhos já bem estruturados ou bem fundamentados, né? Eles são justos e não preconceituosos. O que é isso? Eles não estão no achismo, eles estão sempre baseados em fatos e dados. Então, eles são justos porque eles têm os fatos e dados, eles não vão para o preconceito. Eles são comunicadores claros, eles falam exatamente, né, o que tem que ser feito, eles têm clareza naquilo que tem que ser feito, eles têm clareza naquilo que estão comunicando, eles assumem riscos somente calculados, eles não são de assumir riscos, como, né, se eles não sabem exatamente. Vocês vão tomarem consciência do que tem, dos riscos que eles estão correndo, quais são os prós e contras que eles têm na situação. Eles gostam de procedimentos e métodos, então gostam das regras, gostam das coisas definidas. É aquela pessoa que vai perguntar assim, qual é o critério, né? Então, que é escrito, né? Que regra, que diz isso, qual é a norma, né? E, dizer, não gosta das coisas que vêm assim, saber de onde está vindo. E gostam também, embora fujam aqui, não sei qual é isso aqui, gostam de pensar bem na logística, ou seja, eles pensam em todos os detalhes, né? De como é que o processo vai acontecer. O que eles têm de vulnerabilidades? São perfeccionistas, e quando a pessoa é perfeccionista, ela pode demorar demais para entregar as coisas, ela sofre demais, então, às vezes é melhor fazer do que fazer bem feito, né? Então, faça, né, do que querer ser perfeito. Receio de errar, então, eles geram tarefas que gastam muito tempo, porque eles
ficam com esse medo o tempo inteiro. Eles têm dificuldade de tomar decisões no prazo, tá? Porque eles querem sempre chegar na melhor decisão, querem ser para a perfeição e aí não tem, então demoram mais. Eles assumem risco somente depois de saber todos os fatos, então eu só vou entrar, né? Por isso que o risco deles é só calculado, porque eu tenho que conhecer todos os fatos antes de uma decisão, de assumir alguma coisa. Eles evitam fazer mudanças, né? Embora a estabilidade também é uma pessoa que não gosta da mudança, é uma pessoa que é mais inflexível, eles também tem de ficar militar. Tem de ser muito crítico, né? Tanto de si quanto dos outros, ele critica a si e aos outros, e pode dar atenção em demasia à tarefa ou ao processo, né? Então fica muito preso ao processo, à tarefa, que vai fazer não ver muito a árvore, né? E não ver a floresta. Às vezes eles têm que olhar de cima, como dominância, olhar de cima e ver a floresta, não ver tanta árvore, né? E aqui só fica na árvore e não vê o todo. Quando eu olho para o perfil, e olha, para quem está olhando e para quem é liderado nesse perfil, então, quando o líder é conformidade, eles são extremamente competentes, porque eles sabem do que eles estão falando, eles se preparam, porque eles não querem errar, então eles se preparam para aquilo. Eles seguem normas, gostam das coisas certas, eles são orientados por apoio para os detalhes, e ainda ser mais burocráticos, né? Precisam ser mais positivos e entusiastas, porque eles são muito fechados, preocupados, medo de errar. Agora, quando eles são otimistas, eles são extremamente influenciadores. Quando tu olha para um perfil desses, se você pensa num cara de auditoria na empresa, um auditor, né? Ele é a gerente da auditoria, da contabilidade, esse é um cara que está preocupado, porque imagina um gerente de qualidade, da ISO 9001, com a burocracia, com a coisa da norma. Então, tem um local que esse perfil se encaixa muito bem. Então, não adianta você colocar um influencer que não vai ler o que está escrito lá, ele quer saber o final, né? Aqui não, aqui o cara se preocupa em conhecer todos os detalhes. Já quando o cara é liderado, ele adora relatório, ele em cada decisão, ele se debruça, ele se aprofunda naquilo, ele fuça, ele critica, ele testa, ele valida as informações, ele vai à perfeição, né? Porque ele quer conhecer tudo que está sendo feito, cada informação do que ele vai falar, do que ele vai fazer. Ele mergulha de cabeça nas atividades, nas empresas é muito fácil você chegar e você ter aquela pessoa concentradíssima, entre o 10, 12, ele está numa barulheira, ele continua lá centrado na atividade, ele não se esquece. Se é um influencer, ele, tudo bem, ele não consegue trabalhar porque na coisa da minúcia, porque ele tem que ver o todo. Esse daqui não, esse aqui é o cara que sempre faz sem nenhum problema. É orientado pela qualidade, não gosta de agir e decidir rápido, então eles precisam ter mais segurança para decidir, então, vai para a qualidade, para a precisão, guiados pelo cérebro e pelo coração, né? Então, assim, as duas coisas, eles pensam, mas também eles têm essa coisa do coração, e uma vez convencido, eles seguem na tarefa. Então, eles têm um perfil muito de analista, de estrategista, porque o estrategista também ele tem que pensar em todos os detalhes. Quando a gente olha para um perfil, então a gente começa a entender assim, né? Por que às vezes, quando você está numa negociação, né, quando eu começo a pensar nas vezes que eu fui fazer negociação, às vezes tu chegava para fazer negociação com uma entidade, com um presidente de uma entidade, o cara queria conversar, o cara queria falar mesmo de coisa, não sei o quê, e eu queria entrar num assunto que eu vim tratar com o cara, porque eu sou muito mais conformidade e estabilidade. E o cara quer conversar. Outras vezes você vai negociar com alguém, né, vai conversar com alguém, e a pessoa quer, já vai pro final, sabe? Você já quer saber o que vai fazer, é objetivo, já quer decidir. Então você percebe os perfis aí, e a gente tem que se adaptar nesses perfis, porque se eu sou dominância e vou negociar com alguém que é conformidade, eu não posso chegar. Aliás, se eu sou conformidade, negociar com alguém que é influência, eu não posso chegar já, eu vim aqui falar sobre tal coisa, né? Criar um clima, eu tenho que criar esse clima, o cara sentir bem, para o cara querer conversar comigo, falar o que ele está fazendo, o que ele pensa em fazer, depois ele vai querer ouvir a proposta. Né? Por outro lado, se ele é conformidade, eu sou influência, eu não posso chegar lá contando minha vida, querendo saber da dele, das coisas, dos negócios, ele quer saber fazer, eu tenho que ir direto no ponto. Então eu preciso, quando a gente fala, eu falo de negociação, porque quando você vai negociar, tu pensa, estuda o perfil do negociador teu, e tem que entrar dentro desse estudo, essa questão de qual é o perfil de comportamento que ele tem também, não só de posição naquela empresa. Às vezes tu tem um chefe que ele é dominância e ele vai perguntar alguma coisa pro rapaz lá, que é a pessoa que é conformidade. Como é que tá o relatório? Então ele vai os dados assim, não sei com o quê. Não, como é que é o resultado? Ele quer saber o resultado do relatório, ele quer saber como é que foi o processo, né? Agora, se é o cara que é dominância, e o chefe é conformidade, o cara chega assim, tá aqui o relatório. Não, mas como é que tu chegou nesses dados? O cara, não, tá aí, tá escrito ali. O conformidade quer saber como você chegou naquele resultado. Então, aí que começam, às vezes, os conflitos nas empresas, os conflitos nas equipes ou nas relações que a gente tem conosco, porque a gente tende a querer que o outro age da forma que a gente age, com o nosso perfil. E quando a gente percebe que tem um perfil diferente, a gente pode respirar e tentar até chegar no meio ponto, né, no meio termo. E aí eu fiz aqui um overview aqui dos perfis. Então, se eu fosse pegar numa palavra, a emoção de dominância é a raiva, né? A pessoa tem essa coisa assim de que, de pôr para criar, né? Não é de raiva das pessoas, ela tem como emoção dela flui muito rapidamente no momento, assim, da pressão é a raiva.
Já a influência é otimismo, né? A pessoa é extremamente otimista. Estabilidade, ele não tem emoção. Estabilidade é que a pessoa cinzenha, tem uma emoção que aflora, a tendência dela é esconder o sentimento, esconder o que ela está tendo. Cuidado é o medo, ela medo de errar muito grande, ela tem medo, assim, para você tentar entender como cada perfil se comporta. Na emoção, são essas palavras. No tempo, o tempo de dominância é futuro, ele sempre está pensando na frente, né, visionário. O tempo do otimista do influência é presente, ele quer viver a vida, é o vivan, é agora, é a relação, é a amizade, é o que está acontecendo nesse momento. Já a estabilidade, ele está o tempo é passado, né? É aquela pessoa, a tendência dela a querer ficar onde está, não pensar muito no que pode acontecer. Já o conformidade é os três, porque está pensando em tudo, que pensa no processo, como todo, ele pensa no passado, no presente e no futuro. Se eu fosse traduzir num tempero dominância, eu falei que ele é penta, que ele é forte, né? Dominância é a pessoa forte. Influência é o sal, aquilo que integra a comida. Então, influência integra a equipe, integra o ambiente que ele está. A estabilidade é o açúcar, a pessoa doce, bom ouvinte, está sempre ali para apoiar. E o tempero de conformidade em mão, né? O cara azedo, né? Porque tem que estar tudo certo, tem que estar tudo dominado, tem que estar muito na mão, tem que ter muito controle. Se eu pensar no estilo de dança para dominância, eu diria que ele é o frevo. A frevo, assim, é territorial. Eu não sei o que. O Recife tem muito, né? É territorial. Você dança assim, né? Não tem esse negócio. Você de alguém, não tá agarrado com ninguém, né? Tá na sua. Então, ele é frenético, enérgico, é vibrante, mas é territorial sozinho. Agora, a influência é samba da gafieira, né? Ele quer estar junto, aquela coisa muvuca, é um samba da gafieira. Estabilidade é o bolero, né? Aquela coisa assim, bem zen, tal. Agora, veja aqui, conformidade, é o tango, né? Tem passo para cá, para lá, aquela coisa muito metódica, certinho. Pronome pessoal, predominância é o eu, né? Eu faço, eu, né? Se eu pegar influência, é nós, né? Todo mundo junto, né? Juntos somos fortes e tudo mais. Estabilidade é tu, né? Eu quero que você seja bem, eu quero, né, te apoiar e tal. Conformidade é eles. Não, aqui tá a regra diz isso, não, porque que é o conselho, não, o procedimento, sempre é alguém, nunca é ele, né? Sempre alguém está dizendo que tem que ser feito daquele jeito. O medo de uma dominância é perder o poder. Ele tem muito medo de perder o poder. O medo da influência é ser rejeitado. Né? Então, ele tem muito medo de ser rejeitado. Então, ele gosta dessa coisa de estar junto com as pessoas, ele mostra ser rejeitado. A estabilidade, o medo que ela tem é de perder a segurança. E já a conformidade, o medo, né, é errar. Pessoa com perfil conformidade tem medo de errar. E para deixar esse overview aqui, uma frase. Dominância, eu sei o que eu quero. Ele é extremamente seguro. Ele sabe exatamente o que ele quer, para onde é que ele vai, como é que ele vai fazer. Influência, juntos somos mais fortes. Estabilidade. Não seria melhor uma abordagem mais calma, mais tranquila, sabe? Dá pra gente pensar novo, vamos dar uma olhada, sabe? Aquela da segurança, da coisa mais palpável. E a conformidade, eu gosto de fazer as coisas do jeito certo, né? E para ela tem um jeito certo, né? Embora tenha N jeito de fazer as coisas, né? Mas para ela tem um jeito daquele que é o jeito certo. Então, agora eu vou passar 2 vídeos para ficar só falando. Eu quero que vocês... Qual é o fio? Eu vou primeiro passar este daqui, tá? Do Tony Ramos. Se eu fosse você, eu quero que vocês observem qual é o perfil do Tony Ramos. Só que vocês voltem lá para mim, por gentileza, lá naquele aplicativo que vocês estavam, tá? Que vocês vão voltar para mim lá. Deixa eu só dizer qual é o código. Agora nós mudamos de código, só um pouquinho. Só ver aqui. Vocês conseguem ver ou não o meu... Não? Tá. Fala o código, Bia, que eu coloco aqui nos comentários. Deve ser na tela do vídeo. Então, agora o código vai ser só um pouquinho, só pegar aqui, que eu vou... Que a outra, que aqui é free, tem outro código agora. O código agora é... Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Muda o código. Cada 2 slides ele muda de código. Aqui, estou pegando aqui, só um minutinho. É o 14.12.4. 14.12.4, ok? Tá, então eu vou, vocês podem acessar lá, só para vocês terem, depois vocês voltam para mim, tá bom? Vamos lá, vou passar o filme então, primeiro. Bom dia, bom dia, muda de país. Para mim não está aparecendo. Tá rodando para alguém aqui, não roda.
Só som. A imagem... Provavelmente ela abriu o vídeo, mas ainda está compartilhando só a apresentação que nem estava antes. Ela tem que sair do Peraí, modo deixa eu ver. apresentação. Deu problema, é isso? Você tem que sair do PPT, que está compartilhando só a apresentação, e compartilhar toda a área de tela do vídeo. Vamos ver se agora vai. Foi? Vamos ver. Continua na apresentação. Continua na apresentação. Tira a tela cheia. Vou tirar a tela cheia, então. Peraí. Gente, como é complicado esse negócio, né? Tá. Se eu tirar a tela cheia, mas se eu tirar a tela cheia, eu tenho que pôr a tela cheia. Vocês vão ver agora. Acho que vai dar o mesmo. Ainda não? A gente já percebia, nem esquenta. Não. Mas a gente tá escutando, dá pra ver como que é o processo. Agora Não, mas é que estava dando certo a imagem. Tinha começado e aí cortou de volta. É por causa que entrou na tela cheia de novo. Mas eu acho que... O que acontece? Quando entra na tela cheia, mas não tem problema, eu vou pegar para vocês aqui, eu vou pôr o filme, tá? E você veja, eu estou testando, eu estou aprendendo a mexer com esse negócio de tecnologia, né? E não dá para colocar o link na apresentação quando está Só um que eu vou pegar aqui, eu vou passar para vocês direto, se eu fosse você, né? Esse daqui. Então, vamos lá. Agora vai aparecer para vocês. Vamos ver. Parece? Não. Eu tenho que fazer uma nova new share, agora sim. Isso. Compartilhando a tela inteira, não só a apresentação. Compartilha tudo, que daí o que você fizer ele aparece. Isso, agora sim. Agora sim. Só minimiza essa janela aí, que o vídeo tá atrás, eu acho. Seleciona o vídeo. Você tá com 2 monitores, alguma coisa assim? Eu não. Eu pensei só dar risada. Ainda bem que a Adriana e a Mariana aqui pra caramba, né? Pra nos ajudar. Ô, Bia, eu me perco também pra caramba, viu? Tudo certo. Bia, não fica preocupada não, que a gente só passou por isso umas 45 vezes pra poder falar, tipo, ó. Bia, a hora que você compartilha, a hora que você vai no compartilhar, ele dá a opção de você compartilhar tudo. A primeira opção é você compartilhar tudo, não na janela só. Eu acho que ele vai ficar mais fácil. Para todo o compartilhamento e começa de novo a compartilhar a área de trabalho, que a gente vai ver tudo que você faz. Tá. Vamos lá, então vamos me ajudar aqui. Então, me ajudem aqui. Estou vendo o que de mim? Nada? O que vocês estão vendo? Nada. Tá, onde é que eu vou aqui? Tem new share, não é new share, é isso, não é? Pode cancelar o compartilhamento atual. Tá, Clica vou no cancelar. stop. Sim, então, beleza, cancelar eu sei. Eu vou aqui, eu vou fazer o share aqui. E aí eu vou aonde? Vou em... Agora você vai em share screen e vai em screen, que daí ele vai compartilhar tudo. Não seleciona as outras janelas abertas. Ah, só o screen, tá ok. Uhum. Agora sim. Agora vai lá no vídeo. Vídeo e coloca clica de novo. nele. Olha só que coisa maravilhosa. Isso, agora estamos vendo. Ah, legal. Para com isso. Não vem com essas roupinhas assim. Você vai me matar do coração antes de 50 anos. Vai, vamos faturar, manter isso. Perdeu todas. Perdeu. Fala, sério, guarda isso para os clientes. Levar de negócio que eu não preciso. Esquece. Como é que tá minha garota hoje? Essa daqui. Tá legal. E a arte ficou legal? Tá bom. Amarelo não, que me lembra canja. Esquece isso daí. Esquece. Isso tem uma palavrinha com o senhor. Mas já tá estressado com o Pois é. Júnior, o que é isso? Que foi a Bárbara? Escondeu teu FIFA Soccer, é isso? É engraçadinho como sempre. Ah, chamado, estão brincando. A gente começa daqui a pouquinho. Tem que conferir o material da campanha. Legal, agora vocês respondem lá para nós, então, lá no... Eu quero mostrar para vocês porque vai aparecer lá. Vamos ver que vocês vão colocar aí. Estão vendo a minha tela? Qual que é o código mesmo? 14124.
Isso aí, quem colocou influência, realmente ele é perfil influência, aquele cara que chega todo, né, agitado, cumprimentando todo mundo, ele não está preocupado com o que tem que fazer naquele momento, até que a pessoa chega lá e quer mostrar, fala assim, não, depois eu vejo, né, deixa, sabe, ele está chegando, então dominância não chegaria num ambiente cumprimentando as pessoas e fazendo piadinha, ele já é direto ao ponto, direto ao trabalho, na sua sala, já querendo saber os resultados, então, nesse caso, realmente, o personagem representou o perfil influência. Deixa eu ver agora se eu consigo colocar o outro. Até que a Agora, Bia, só para te falar, quando você vai ali em screen e compartilhar a tela, tudo que você fizer a gente vê. Então é tranquilo, assim, não vai dar mais problema. Já viram o que eu fiz aí? Sim. Já tinham visto? Já estava começando legal. o vídeo. Já estava rodando. Muito obrigada pelas dicas. Vamos ver então o outro. Presta atenção no motorista, tá, gente? No motorista. Não é melhor a Bia clicar para compartilhar o som? Porque a gente não ouve quase o vídeo. Quando ela faz um new share, ela pode clicar lá embaixo que vai compartilhar o som. Vocês não ouvem o vídeo? É muito baixinho que a gente ouve. Se você pôr ele para compartilhar o som, eu acredito que você consiga mais alto. Deixa eu colocar um pouquinho mais alto aqui, então, também. Pode ser? Quando você fizer um new share, lá embaixo tem um para compartilhar o som. Você dá um cliquezinho. Lá no Zoom. Volta lá no Zoom. Tô no Zoom. Você tem que cancelar o compartilhamento e fazer de novo. Fazer novamente, fazer um new share. Tá bom. Aí quando você faz novamente embaixo, tem você só dá um cliquezinho, ele vai compartilhar o som. Tá, eu fui aqui, eu tô no screen, share screen. Isso, daí lá embaixo não tem duas opções para você dar um clique, você dá um clique no primeiro. Share sound ou compartilhar Share computer sound. Isso. Não tem para mim essa. Aqui tem que ensinar. E aí, legal. Agora você compartilha toda a tela, igual a gente estava fazendo antes. Sim, a primeira em cima. Legal. A primeira em cima. Tá. Isso aí. Estão vendo a minha tela do perfil do personagem ator aqui, né? Sim. Agora vocês podem na próxima tela aí do Mente, mesmo o código, não vai mudar código, só muda a nova resposta, que vocês vão olhar esse vídeo observando o movimento e o comportamento do motorista, tá? Dessa parte do filme aqui. É dele que eu quero que vocês observem. Faustino, eu vou precisar do seu controle financeiro dos últimos 3 anos. Esquece. Tino, você vai ter que colaborar. Existem 5 passos para a riqueza. Caguei. Organização, planejamento, equilíbrio, segurança, investimento. Tá tudo aqui. Ô, Morito. Que porra de boneco é esse aí, hein? É para afastar assaltante. Por quê? Boneca do Bop? Não. Pesquisas indicam que 62% dos assaltantes evitam carros com crianças no banco de trás. E aí, pode responder qual foi o perfil que vocês... Não deu para responder. Oi? É a próxima pergunta. Qual é o perfil do motorista? Você vai no aplicativo, você coloca answer no new question, daí ele vem para cá. É isso aí. Quem respondeu conformidade acertou na mosca, né? O cara é conformidade pura, embora pareça que ele tá sendo um pouco dominante, assim,
está querendo se impor, mas ele está baseado somente em números, né? Quando o ator lá, que eu não esqueci o nome, que é o passageiro, que pergunta, mas por que se é boneco ali atrás? Daí ele falou assim, para evitar assaltantes, mas por que? Ele, do BOP, ele fez uma brincadeira, não, os estudos indicam que X por não sei que os ladrões não assaltam carros que têm criança. Então, ele é baseado em números, em dados, em elementos que dão a ele segurança de agir daquela maneira. Então, vamos lá, terminando, já estamos terminando, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui agora, tem que fazer Alt Tab para ver se eu consigo voltar na minha apresentação, que é essa daqui. Ok? Estão vendo a apresentação? Sim. Então, mais 2 slides a gente fecha. Deixa eu falar para vocês, no final, o Márcio está ainda aí, Márcio, lembra que eu falei que eu ia sortear análise do perfil, tá? Então, as pessoas que estão aí vão fazer o sorteio, tá? Vai ganhar uma análise completa, porque tem 2 possibilidades, né, de análise, a gente vai dar a mais completa, tá bom? Então, reação ao estresse, como é que... Oi? Tranquilo. Como a pessoa... né, ela reage ao estresse. Quando o perfil dominância, ela vira realmente um ditador, dominador, uma pessoa irada, com raiva, intensa, pressiona, agressiva e vira realmente um chefe. Ela perde a noção, né? Então, ela tende a tornar-se hiperativo, superestimulado e nervoso, né? Quando ele está sob pressão, sob estresse. Já o influência, ele exagera no otimismo, é imatura, emocional, irracional, egoísta. Eu me lembro que eu tinha uma colega minha que ela era alta, eu não sabia na época, ela era altamente influência. E na hora que a gente estava assim sobre estresse, ela virava piadista, ela falava nada a ver, sabe assim, ficava criança, eu falava, meu Deus, como é que tu pode estar brincando com uma coisa tão séria? Mas eu tô nervosa, ela falava para mim, sabe por quê? Porque é o jeito da pessoa reagir quando está sob estresse. E realmente resiste à pressão, e quando vencido reage com frenesi, sabe aquela pessoa que fica inquieta, agitada, né? Frenética. Já a estabilidade, quando ela está sob pressão, num estresse, ela é subserviente, é insegura, é medrosa, é fraca, né? E quando pressionada, ela procura, né, se controlar e se torna inerte, teimosa e rígida, né? Ela não é nem um pouco flexível. E a conformidade, então, fica mal-humorada, é crítico, fica pensando, né, negativo, não vai dar certo, né, e quando em estresse pode entrar em depressão prolongada, em retraimento, porque é uma pessoa fechada, não busca, né, conversar muito, se fechar, como ela é introvertida, como estabilidade, são 2 perfis mais introvertidos, eles podem cair, esse, né, especialmente pode cair numa depressão. Benefícios, só para fechar agora, então, benefícios para a empresa, né, que eu vejo aqui, né, para a empresa e para as pessoas da empresa, né. Então, o autoconhecimento dos colaboradores, então, ajuda as pessoas, né, o colaborador a entender, a compreender quais são suas competências e também quais são as suas limitações pessoais, porque cada perfil tem tanto lados bons, né, e tem também lados que não são tão bons assim, vulneráveis em algumas coisas, né. E aí pode gerar um movimento dessa pessoa, desse funcionário, para buscar cursos que ajudem a superar essas deficiências. Então, quando ele se conhece, né, ele consegue se comportar mais adequadamente e também buscar umas formas dele melhorar e suprir aquela deficiência que ele tem. Para a empresa, né, no processo de recrutamento e seleção mais efetivo, ou seja, permite identificar se o candidato tem o perfil comportamental exigido para aquela vaga, né? Eu acho extremamente assim, interessante ou necessário que se faça isso, né? Algumas empresas, né, que eu conheço, até o próprio Sebrae agora, não na época que eu trabalhava lá, quando você vai contratar alguém, às vezes tu pega os currículos, são os currículos maravilhosos, são currículos que, né, que tem tantos predicados, tem tanta experiência, tanta competência, né, escrita lá, que você fala, nossa, essa pessoa para o cargo. Então, quando você usa o perfil comportamental para escolher as pessoas, para recrutar as pessoas, selecionar melhor,
olha, o perfil, ok, de 100 que eu recebi, eu vou ficar com 20. Faz um processo seletivo, você fica com 30. Faz uma dinâmica seletiva, escolheu 10, né? Não vai chamar os 10 para entrevista e daí você vai, do que você viu no comportamento demonstrado naquela dinâmica de seleção, você aplica o perfil, um teste de assessment, pode ser esse ou outro, para os 10. Aqueles que tiverem com o seu perfil mais aderente à função que tu está contratando, você vai chamar somente aqueles para entrevista, você não vai gastar, né, tempo em 10 entrevistas, de repente contratar uma pessoa que pode, na conversa, te trazer, te convencer que é uma coisa, e quando vem para o comportamento é outra na empresa, né? Então, a gente ganha muita qualidade e produtividade também depois, porque você não tem um processo de seleção, geralmente demora meses, né, quando uma empresa maior, aí você contrata uma pessoa com o perfil errado para a vaga, a tendência de frustração é grande para a empresa e para ele também, né? E ajuda também aqui na gestão comportamental das pessoas, ajuda a identificar padrões de comportamento que funcionam em determinada área, então você sabe, bom, aqui tem que ter um padrão assim para essa área, né? Aí a pessoa acaba tendo mais assertividade quando faz a realocação da equipe, porque eu me lembro que no Sebrae a gente falava muito na época assim, mas eu via muito, mas eu tinha um excelente técnico, mas era o melhor mecânico que eu tinha, melhor, sei lá das máquinas, da indústria, aí coloquei para coordenar a equipe, mas não dá certo, ele não vai, estragou, parece que ficou pior, claro, porque era excelente técnico fazer aquilo, eu trabalho lá na máquina, ficar o dia inteiro controlando a máquina, e não as pessoas, né? Então, se colocar o melhor técnico para ser gerente, nem sempre vai dar certo, né? Em geral não dá certo. Então, quando você conhece o padrão, conhece primeiro qual é o comportamento que eu preciso para aquela vaga, conhece a equipe, tu consegue realocar melhor a equipe, né? E daí identifica os padrões de comportamento, tornando a abordagem com os colaboradores mais eficaz também. Essa abordagem, assim, tanto na cobrança, quando tu vai conversar com a pessoa, tu consegue orientar melhor, porque compreende como ela funciona. E às vezes ela funciona daquele jeito e não está dando certo porque ela está numa função errada, em função do perfil que ela tem. Aí, eu sempre digo que Aristóteles, né, veio para fechar com chave de ouro que é um perfil, né? Quando se cruza os talentos, né, com as necessidades do mundo, lá está o caminho. E eu falo o seguinte, quando se cruzam, né, os perfis, né, dos seus funcionários com as necessidades da função, é lá que está o caminho, não adianta querer ir contramão, né? É colocar as pessoas, né, certas nos lugares certos. Então é isso, gente. Muito obrigada.